Meus amigos, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos nessa tertúlia de outubro. E como a gente sempre faz, a gente escolhe alguma pessoa para cumprimentar em nome de todos. Olha, hoje, com uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo, eu queria, em nome do acadêmico Salvador José de Toledo Arruda Mato, saudar a todos vocês. O Salvador, ele foi o primeiro presidente do atual milênio. Então, portanto, ele foi presidente há quase 25 anos atrás. E também, ele nem sabe disso, mas eu vou lembrá-lo, foi na gestão do Salvador que eu tive a honra de receber o título de membro emérito da Academia de Medicina de São Paulo. Então, Salvador, é com muita alegria que eu te vejo aqui e já te convoco para as próximas tertúlias sempre, a casa é sua, e muito obrigado pela sua presença. Em seu nome, eu quero saudar todos os que estão aqui presentes na nossa tertúlia. Eu queria dizer breves palavras do nosso palestrante, o acadêmico Noedir Antônio Groff Stolf, que para mim é uma honra muito grande tê-lo como apresentador de uma tertúlia. O doutor Noedir vai falar um tema hoje que é sobre a história da cirurgia cardíaca no Brasil, e ele é uma das pessoas que com certeza faz parte dessa história, ele é a história viva dessa academia. Mas eu também não podia deixar aqui a oportunidade de salientar que na nossa Academia de Medicina de São Paulo tem também outros grandes expoentes da história da cirurgia cardíaca no Brasil. Um deles também está aqui, né, é o Enio Búfalo, né? Muito obrigado a presença. Nós temos também o acadêmico Sérgio de Almeida, que também fez nome na cirurgia cardiovascular, que é nosso membro, e sem contar aqueles que já passaram, já faleceram, mas que estão vivos na memória da academia, que, obviamente, o professor Euríclides Zuzerbini, que hoje ele é patrono de uma das nossas cadeiras, com a mudança do estatuto, e também o doutor Marcolino Braille, que foi aquele cirurgião cardíaco que levou a cirurgia cardíaca para o interior do estado de São Paulo. Bom, o nosso palestrante, o acadêmico Noedir Stolf, ele se graduou na famosa Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Lá ele fez residência em cirurgia, depois cirurgia torácica, e nessa instituição renomada de ensino, ele fez toda a sua carreira universitária. Então, fez mestrado, doutorado, livre docência, e chegou a professor titular de cirurgia cardiovascular. O acadêmico Noedir, ele participou como revisor de importantes revistas, né, como o Annals of Thoracic Surgery, o Arquivos Brasileiros de Cardiologia e a Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Ele tem mais de 350 publicações de artigos científicos em revistas nacionais e outras 150, mais de 150 em revistas internacionais. Ele é autor, pasmem, mais de 1.000 trabalhos científicos apresentados em congressos nacionais e mais de 460 trabalhos apresentados em congressos internacionais. E tem somente quase 130 capítulos escritos em livros. O querido Noedir, ele faz parte de tantas outras entidades, vou citar algumas só: American College of Surgeons, International College of Surgeons, International Society of Cardiovascular Surgery, dentre outras, né? Além de tudo, ele é reconhecido
internacionalmente, porque ele também foi honrado como membro honorário de várias entidades locais, nacionais, como no Peru, como no Equador, no México e na Argentina. E ele preside o conselho diretor do INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Além disso, ele criou discípulos e estruturou serviços de cirurgia cardiovascular no Hospital da Beneficência Portuguesa, que é um hospital extremamente famoso nessa área, no Hospital Bandeirantes e no Hospital Oswaldo Cruz. Bom, se eu ficasse falando sobre o Noedir, eu não ia dar chance para ele nos brindar com a sua apresentação. Convido o Noedir aí à frente, e de antemão agradeço imensamente a honra histórica dessa sua palestra. Obrigado, Noedir. Não podemos deixar de enaltecer a figura de Euclides Fontenho Marques, que foi o pai da técnica do transplante renal, e o Noedir sabe muito bem disso, melhor do que eu. Não podia deixar, desculpe de interromper, mas é um momento, Euclides, inesquecível. Eu realmente me penitencio. Você não, acho que não sei se você sabe ou não, mas o Euclides, além de ter sido um professor que eu tive a honra de tê-lo também, ele é membro da academia também, imortal da academia também. O Euclides é honorário. Noedir, com você a palavra. Bom, eu agradeço à diretoria da academia, em particular o nosso presidente acadêmico Hélio Belliomini, para fazer essa apresentação, a história da cirurgia cardiovascular brasileira. A história da cirurgia cardiovascular brasileira, ela corre paralela à história da cirurgia cardiovascular no mundo, com maior ou menor defasagem. Eu vou tentar resumir essa longa, árdua e gloriosa história em poucos minutos. Existe um esforço de estabelecer um início para a cirurgia cardiovascular. Em geral, se escolhe a sutura de um ferimento cardíaco com sucesso, mas eu acho que a gente poderia retroceder para várias décadas no século XIX, quando Larry, cirurgião do exército de Napoleão, além de ter inventado tipo uma ambulância, ele atendeu um soldado com ferimento cardíaco por arma branca, uma tentativa de suicídio, e ele fez uma ampla abertura no hemitórax esquerdo, uma janela, retirou os coágulos, o soldado recuperou a sua condição e veio a morrer por infecção nos dias subsequentes. A primeira sutura de um ferimento cardíaco com sucesso foi feita por Ludwig Henn em 1987, na Alemanha. Aqui no Brasil, é possível que muita gente tenha suturado ferimentos cardíacos, mas o primeiro relato da sutura no ferimento cardíaco foi feita pelo Dr. Euríclides Jesus Zerbini, um menino que estava na oficina do pai, foi ferido por um estilhaço. O Dr. Zerbini suturou o ferimento, fechando, naquela época, é claro, a descendente anterior, melhor, a interventricular anterior, e o menino de nome Disney, uma homenagem ao Walt Disney,
sobreviveu ao próprio Dr. Zerbini. Vários cirurgiões nos Estados Unidos, na Europa, referiram o tratamento de doenças, principalmente a estenose mitral e outras, sem abrir as cavidades cardíacas. Uma das técnicas era fazer uma bolsa, introduzir o dedo desnudo e abrir as comissuras na estenose mitral. Esse tipo de cirurgia foi feita aqui por vários cirurgiões, inclusive o Dr. Zerbini e os seus assistentes. Podia-se usar algum instrumento para ajudar nessa abertura, e dois cirurgiões, Dwight Harkin e Charles Bailey, não aquele Bailey da criança Baby May, mas Charles Bailey desenvolveu um instrumento que era introduzido pela ponta do ventrículo esquerdo, guiado pelo dedo na aurícula e abria a válvula. O fato é que esse instrumento, que tinha um preço elevadíssimo, ele, por um tempo, se que ia fazer cirurgia com extracorpórea, ou doente que ia abrir com o lótulo. O Dr. Zerbini defendia nacionalmente e internacionalmente a cirurgia sistemática da estenose mitral com circulação extracorpórea. Outras cirurgias, a céu fechado, a ligadura canal arterial pelo Gross, que se tornou famosíssimo residente, uma genial cardiologia, a doutora Ellen Taussig, visualizou, enfim, sugeriu fazer uma anastomose da artéria subclávia na artéria pulmonar em crianças cianóticas, para melhorar a oxigenação. Propôs o Dr. Gross fazer essa cirurgia, que falou: eu corrijo o defeito, doutor, eu não quero. E, finalmente, alguns dias sem isso, e depois essa cirurgia se tornou factível, realizada, inclusive aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o Dr. Rui Margutti foi o primeiro a realizar uma operação de Blalock-Taussig. Muitas décadas depois, essa mesma paciente com uma cardiopatia não corrigível foi piorando, e eu reoperei essa paciente muitos anos depois. A coartação de aorta foi realizada pelo Dr. Clarence Crawford, na Suécia, e assim outras cardiopatias foram sendo corrigidas. O marco histórico na cirurgia cardíaca é o desenvolvimento da circulação extracorpórea. Circulação extracorpórea que só foi possível com a descoberta dos grupos sanguíneos, da heparina, e o primeiro a realizar cirurgia extracorpórea experimentalmente em poucos doentes foi o Dr. John Gibbon, na Filadélfia, em Boston. Outros desenvolvimentos de oxigenadores, etc. E vejam que, apesar de já estar conhecida a cirurgia cardíaca, o Dr. C. Walton Lillehei ainda operou pacientes com uma circulação cruzada. Essa máquina que o Dr. John Gibbon desenvolveu
E aqui a circulação cruzada, uma coisa inacreditável, usando o pai como doador, a criança, corrigindo comunicações interatriais. Consta que o doutor Lelehay pediu ao seu chefe, Owen Wangenstein, se podia ou não fazer, que ele tinha uma grande expectativa, e o Dr. Wangenstein falou, go ahead, see Walton. Aqui, Dr. Lelehay. E aqui no Brasil, a primeira cirurgia com circulação extracorpórea total foi feita pelo Dr. Hugo Filipposi em 1956. Zerbini, Jatene trabalhavam experimentalmente na oficina Coração-Pulmão Artificial no Hospital das Clínicas, futuro bioengenharia do INCOR. Em 58, o Dr. Filipposi iniciaria a construção de um equipamento de circulação extracorpórea, tinha uma fundação que o apoiaria, e assim vários outros pioneiros. Dr. Domingos Junqueira, no Rio, foi um grande pioneiro, propôs a hemodiluição, Jasbic e Jatene propuseram um oxigenador reutilizável e daí o oxigenador descartável. E, nesse cenário, o acadêmico saudoso Domingo Marcolino Braille teve um papel extraordinário, criando uma das empresas brasileiras para construção de equipamento, válvulas, enfim. Domingo Marcolino Braille foi uma pessoa extraordinária. Essa é uma fotografia histórica da cirurgia do Dr. Hugo Filipposi. Bombas como essa eram utilizadas. Dr. Hugo Filipposi é uma pessoa, além de um pioneiro, primeira troca de válvula, Dr. Hugo Filipposi era uma pessoa extraordinariamente gentil. Aqui no Brasil, uma contribuição extraordinária foi o tratamento de uma doença que as tentativas para corrigir não tinham sido exitosas, a transposição das grandes artérias, a aorta saindo do ventrículo direito e a pulmonar do ventrículo esquerdo. O acadêmico, professor Adib Jatene, em 1965, ele publicou nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e depois no Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, essa técnica que é usada até hoje e que, às vezes, alguém chama de switch operation, mas o correto é a operação de Jatene. Essa é a primeira nota prévia que o professor Adib Jatene fez. No campo da cirurgia valvar, um dos grandes pais, não só para ensinar como avaliar, principalmente a válvula mitral, como realizar as plásticas valvares, foi o professor Alain Carpentier. Tem o anel de Carpentier, outros anéis, e lá em Londrina, Francisco Gregory, um cirurgião que fez formação em São Paulo, formou na Escola Paulista, propôs o anel de Gregory, que alguns usam. Substitutos valvares biológicos hoje são, seja de pericárdio bovino, seja de válvula de porco preservada, são fabricadas em vários
em vários serviços. No campo da cirurgia coronária, vários esforços, suturar um enxerto de veia, interpor a veia, colocar um remendo de veia, tudo isso foi tentado, e em 1950, no Canadá, o Dr. Arthur Weinberg propôs não a sutura da artéria torácica interna mamária na coronária, mas introduzida no miocárdio. E essa cirurgia foi usada aqui no Brasil também, não só pelo Dr. Weinberg, durante um período antes do advento das pontes de veia safena, que foram padronizadas pelo Dr. René Favaloro em 1967. As primeiras cirurgias de ponte safena foram realizadas pelo professor Adib Jatene em 1968, em 69, Dr. Zerbini, e assim outros enxertos foram desenvolvidos. E no campo da revascularização miocárdica, o primeiro a propor a cirurgia de revascularização miocárdica sem o uso da circulação extracorpórea foi Benetti, na Argentina, mas quem divulgou e quem colocou essa cirurgia em nível internacional foi o professor Ennio Buffalo, aqui presente, e muitos vieram aprender com o professor Ennio Buffalo, estão realizando cirurgia coronária sem circulação extracorpórea, algumas coisas para ajudar na realização da cirurgia sem circulação extracorpórea. O aneurisma de ventrículo esquerdo era uma complicação hoje mais rara, mas já foi mais frequente, e a técnica era tirar o aneurisma e suturar direto. Em Mônaco, Vincent Dor propôs uma técnica de corrigir aneurisma fazendo uma certa reconstrução. Mas o professor Adib Jatene, ele padronizou uma técnica tratando independentemente o septo, cercando o colo do aneurisma e, assim, corrigindo o aneurisma, mantendo a geometria do ventrículo esquerdo. No campo dos transplantes, é uma longa história, mas o primeiro, a partir de 59, o doutor Norman Shumway, aqui com Richard Lower, que depois se transferiu de Stanford para Richmond, e esse senhor que era um veterinário que trabalhava na experimental, aqui um cão transplantado. Esse Dr. Stoffer era um veterinário, mas era o chefe da circulação extracorpórea durante muitos anos, inclusive quando eu estive lá em Stanford, o Dr. Stoffer estava lá. Aqui, nós, acadêmicos lá, estávamos lá da técnica cirúrgica, quando o Euclides Marx, que faleceu esse ano, foi lá e falou: vamos fazer transplante cardíaco. Eu falei: nós não vamos ter condições, equipamento. Aí ele falou: vamos conseguir. E daí, assim, a gente fez cerca de 30 transplantes. Daí, Euclides, acompanhado de um acadêmico, foi falar com o Dr. Zerbini para propor o transplante cardíaco humano. E essa, em outras ocasiões, com outros personagens,
foi considerado prematuro. O primeiro transplante cardíaco humano foi o transplante do Dr. Barnard. O primeiro transplante cardíaco humano foi feito pelo Dr. James Hardy, em janeiro de 1964. O mesmo Dr. Hardy que um ano antes tinha feito o primeiro transplante de pulmão no mundo. Segundo o relato do Dr. Hardy, ele queria fazer um transplante entre seres humanos, mas o doador não piorou na mesma velocidade que o receptor. Então, ele fez um transplante de um babuíno para o paciente. O paciente durou algumas horas, falecendo. Vários cirurgiões, principalmente 3 cirurgiões, anunciavam que era chegado o momento de fazer o transplante entre seres humanos. Dr. Chamo, obviamente, Richard Lowe, egresso da Stanford, e Adrian Kantrovitz, no Maimonides Hospital. Consta que os dois teriam desencadeado um transplante e que depois foi abortado. E, como todos sabem, o primeiro transplante foi realizado na madrugada de 3 de dezembro de 1967 pelo Dr. Christian Nettling Barnard, aqui o receptor Louis Washkansky, e no dia seguinte a manchete do Jornal da Tarde era "Coração de moça salva velho". Realmente, a doadora era Denise Daval, de 25 anos, e o receptor era o Louis Washkansky, de 55 anos. Esse transplante foi realizado no local que a pronúncia deve ser Großkirch. Eu achei que era Großschuh. Nesse edifício aqui foi realizado o transplante do Dr. Christian Barnard. Hoje o Hospital Großschuh fica num outro prédio e nesse edifício funciona o Museu do Primeiro Transplante Cardíaco. Quem for para a África do Sul, para Cape Town, não deve perder a visita. O Dr. Barnard se tornou uma celebridade. Aqui ele, Michael DeBake, Adrian Kantrovitz, num programa nos Estados Unidos. No mesmo mês de dezembro, Kantrovitz fez um transplante pediátrico sem sucesso. O Dr. Chamo fez o quarto caso em janeiro, também sem sucesso. E no ano de 1968, 102 transplantes foram realizados em 52 centros em 17 países. Na madrugada de 26 de maio de 1968, o Dr. Zerbini, à frente da sua equipe, eu era residente, realizou o primeiro transplante do Brasil, talvez o 8º do mundo. Esse era o doador que estava no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Aqui é o coração do doador sendo preparado para... Hoje todos os cirurgiões acham muito estranho levar o coração, como o Barnard fez, mantido por uma circulação extracorpórea só para o coração. E aqui, essas mãos são as mãos do Euclides Marx preparando o doador. Essa foto histórica é do primeiro transplante. O paciente que ficou conhecido na mídia se chamava João Ferreira, ficou conhecido como João Boiadeiro, viveu 28 dias, morreu de rejeição refratária. Segundo transplante, o Dr. Zerbini viveu
mais de um ano, só nos últimos meses apresentando problema. O terceiro viveu 60 dias, morreu por uma infecção na virilha, porque a gente canulava a artéria femoral. Em julho de 1968, o doutor Barnard organizou um encontro de todos aqueles que tinham realizado transplante no mundo. Entre todos aqui, vocês veem Barnard, Dr. Lillehei, Dr. Cooley, Dr. Ross, pioneiro na Inglaterra, Stinson, representando o Dr. Shumway, que não gostava do Dr. Christian Barnard, e aqui o Dr. Zerbini. Esse simpósio foi gravado e transformado extremamente interessante de se ler, ou pelas coisas curiosas hoje, ou até muito interessantes. Em 1969, o reconhecimento do Brasil, a equipe do Dr. Zerbini, o Dr. Christian Barnard veio visitar o nosso serviço na primeira clínica cirúrgica. Aqui está na biblioteca da primeira clínica cirúrgica, Dr. Barnard, Dr. Zerbini, um estagiário argentino, 2 cirurgiões vasculares que não tinham nada a ver, que entraram lá, e eu estou aqui atrás. A década de 1970, às vezes poderia ser chamada uma época do desencanto, mas várias coisas importantes aconteceram. 4 serviços continuaram fazendo transplante, Stanford, Richard Lowe, na Virgínia, em Paris, e Marius Barnard, irmão do Dr. Christian Barnard, biópsia endomiocárdica. 77, Stanford iniciou a busca à distância. Em 78, um marco histórico, a ciclosporina desenvolvida foi usada em rim. Em 1980, no transplante cardíaco. O Dr. Cooley, em 1969, tinha um paciente em situação crítica, ele implantou um coração artificial total que estava sendo testada no laboratório do Dr. DeBake, testado por um argentino, Domingo Liotta. Nessa época moderna do transplante, que começa em 1980, o primeiro transplante dessa era moderna foi o colega no fim de 1984. A gente recomeçou em 1985, por uma série de razões, não aconteceu antes, e na bioengenharia do INCOR, durante muitas décadas, procurou-se fazer um dispositivo de assistência circulatória mecânica, que finalmente ficou pronto. Os testes em carneiros começaram com o Dr. Euclides, depois a gente assumiu, e no dia 26 de dezembro de 1991, nós tínhamos um doente em uma situação crítica, já torporoso, insuficiência renal, e nós implantamos o ventrículo artificial do INCOR. 7 dias depois, nós transplantamos esse paciente, que viveu
mais de 12 anos, voltou para São José do Rio Preto, onde ele morava. A cirurgia de aorta era realizada paralelamente à cirurgia em outros países, mas o advento do tratamento de aneurismas com endopróteses aqui no Brasil foi iniciado pelo professor Enio Búfalo e seus assistentes. Hoje existem próteses ramificadas que podem tratar outros territórios da aorta e, na verdade, o benefício da cirurgia cardíaca para os pacientes ele é realmente extraordinária. Eu mostro frequentemente esse slide em que o diretor Robert Altman, de 81 anos, quando foi receber o Oscar pelo conjunto da sua obra, ele declarou: 11 anos atrás, eu tive um transplante cardíaco. E assim, com esse belo quadro de Gustav Klimt, Vida e Morte, eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Noedir Stolf, por essa memorável tertúlia. Por gentileza, peço que sente aqui à minha direita e comece a degustar a refeição que faz muito jus. Bom, eu já começo aqui a minha... Para aqueles que não costumam estar presentes aqui sempre, eu criei um espaço aqui que é para dar chance para o nosso palestrante apreciar a refeição. Porque enquanto ele apresenta, a gente está se banqueteando e agora é a hora dele se banquetear. Bom, então, a gente aqui começa só com notícias boas, tá? Eu queria também, mais uma vez, me penitenciar. Eu citei 5 nomes lá de grandes cirurgiões cardiovasculares da nossa academia, havia esquecido da contribuição do meu, inclusive, professor, mas também esqueci de citar um nome importantíssimo que todos conhecemos, que é do doutor Adib Jatene, também, que faz parte desse rol aí de celebridades na área cardiovascular. Bom, então vamos dar algumas notícias e notícias boas. E com essas notícias boas, eu quero sempre enaltecer os acadêmicos e também a nossa academia. Eu começo dizendo o seguinte, que na tertúlia do mês que vem, nós vamos ter algo diferente. Vai ser uma inovação nas tertúlias. Como nós havíamos dito, há cerca de, talvez, mais de 40 anos atrás, na Academia de Medicina, houve o Prêmio da Academia de Medicina. Isso foi suprimido ao longo do tempo. E graças a uma sugestão de um acadêmico nosso, o José Hugo de Lins Pessoa, nós restituímos esse Prêmio Academia de Medicina. E, na nova modalidade, ele tem 2 apresentações. A apresentação tem a categoria de membros, de médicos já formados, e a categoria de estudantes de medicina. Não podem fazer parte desse concurso membros da academia. Então, no mês que vem, virão aqui os 2 trabalhos vencedores. Então, na categoria médicos, o Dr. Vitor Penteado Figueiredo Pagotto, e na categoria de estudantes de medicina, a
a estudante Dara Gomes Souza, que encabeçam os trabalhos. E realmente são trabalhos muito bons. Aqueles que quiserem conhecê-los poderão acessar o nosso site, e lá foi criada uma aba dos prêmios vencedores. Então, os trabalhos já se encontram lá, e nós teremos de viva voz uma apresentação desses trabalhos pelos seus autores maiores. Então, peço a gentileza de prestigiarem. O nosso acadêmico, Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, tomará posse na Academia Nacional de Medicina. Isso é uma alegria muito grande para todos nós, né? Uma alegria muito grande para todos nós. É a nossa academia com mais um membro nesse quase que bicentenário sodalício. Então, realmente é uma alegria muito grande ter alguém, e nessa minha gestão, ele já é o terceiro membro da nossa academia que toma posse na Academia Nacional de Medicina. Então, é muito legal, eu faço questão de enaltecer esse feito. Em setembro passado, a revista aqui da Associação Paulista de Medicina, ela divulgou uma entrevista fantástica com um de nossos membros, que inclusive faz parte da diretoria, que é professor da Universidade de São Paulo, que todos conhecemos, que é o Paulo Pego. O Paulo Pego é além de tudo, uma pessoa extremamente agradável, educada. Ele fez foi convidado a fazer uma entrevista, uma reportagem sobre transplantes de órgãos no Brasil. E realmente foi muito marcante essa entrevista. E o Paulo Pego, para quem não sabe, teve também a honra de presidir a Sociedade Brasileira de Transplante de Órgão. Então, ele é uma das pessoas mais, digamos assim, de ponta para falar sobre esse assunto, e no ano passado ele nos brindou aqui com uma palestra sobre os 500 transplantes de pulmão realizados no HC. Então, é só notícia boa. Eu agradeço também o nosso confrade Flávio Antônio Quilic, que não se encontra aqui excepcionalmente, porque essa semana ele fez aniversário, e a esposa o brindou com uma semana no resort. Então ele pediu desculpas de não estar aqui. Viu, Ana Maria? É uma ideia, viu? Que não seja em Orlando, né? Que não seja em Orlando. Mas eu faço questão de falar porque o Quilic, ele mora em Campinas e raramente ele deixa de aparecer aqui. E o nosso querido confrade Jurandir, que é membro honorário, que presidiu a Academia de Medicina do Paraná também, eu faço questão de enaltecê-lo sempre, porque ele mora no Paraná e acho que está mais aqui que no Paraná, está sempre aqui presente. Então, bem-vindo, aproveitando o gancho. Mas o Flávio Antônio Quilic, ele representou a nossa academia em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, por ocasião da posse dos conselheiros do Conselho Federal de Medicina. E, não sei se todos sabem, um dos conselheiros do Estado de São Paulo, que é o Clicor Boyacian, que também é do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, é membro da Academia de Medicina de São Paulo. Tá? Então, a academia também está representada até no Conselho Federal de Medicina. Queria enaltecer também um artigo muito bom, e foi publicado na revista Forbes Brasil, na seção de saúde, pelo nosso acadêmico Cláudio Luiz Lotenberg, que é oftalmologista, que está sempre nas mídias aí. E ele fez um tema extremamente interessante. Ele escreveu sobre a necessidade de capacitar médicos analógicos no uso da tecnologia digital. Então, com muita alegria também eu faço essa participação do Cláudio Lotenberg com esse artigo também. Queria enaltecer também um dos acadêmicos mais jovens em idade atualmente da Academia de Medicina de São Paulo, que é o João Luiz Mendes Carneiro Pero Franco,
coincidentemente, filho do Fernando Pinheiro Franco, que também é ex-presidente da academia, o João Luiz, ele apresentou um estudo sobre, ele é neurocirurgião também, assim como o pai, e especializado também mais em cirurgia de coluna, e apresentou um estudo sobre envelhecimento da coluna no North American Spine Society e também, no mês passado, no Congresso Europeu de Coluna, que se deu na Áustria. Então, vejam que os nossos membros, assim como a gente sabe de coisa boa, a gente divulga. Isso eu divulgo aqui e a gente divulga no site da entidade. E com isso, eu quero, além de homenagear essas pessoas, quer dizer, eu quero não, nós queremos, além de homenagear essas pessoas, dizer o privilégio de nós temos de estar junto com essas pessoas nessa entidade. Eu queria também dizer que o nosso acadêmico Guido Arturo Palomba, que ele é ex-presidente também e psiquiatra forense, teve duas participações na mídia no mês passado. A primeira delas foi no programa do SBT, onde ele falou sobre psiquiatria forense, que é a área dele. E a outra, recentemente, no final do mês passado, na Jovem Pan, onde ele falou sobre a proposta que o Conselho Nacional de Justiça quer de acabar com os manicômios judiciais no Brasil. Obviamente que ele fez uma crítica ferrenha a essa proposta, né? Mas eu com isso não quero polemizar em relação à proposta, mas eu quero simplesmente enaltecer que mais um acadêmico nosso se destaca e é convidado a participar dessas solenidades. Também queria dizer para vocês que hoje é quarta, amanhã eu estarei, e também provavelmente o Libonati já me disse que estará lá, nós estaremos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em nome da academia, prestigiando a outorga de um colar do mérito legislativo ao doutor Eleusis Paiva. Eleusis Paiva, para quem não sabe, já presidiu a PM, já presidiu a MB, já foi deputado, já foi vice-prefeito do interior, da cidade do interior, e atualmente é o secretário de Estado de Saúde de São Paulo. Então, devemos estar lá representando a nossa academia nessa solenidade. E mais do que isso, para quem não sabe, o Eleusis Paiva, com todo esse currículo que ele tem, assim como todos vocês, ele também é membro da academia. Ele é membro honorário da nossa academia também. Então, a academia se rejubila com mais esse feito de um acadêmico, de um membro da nossa academia. Lembrando para vocês que o nosso acadêmico Juarez Moraes Avelar, atual presidente da Academia Cristã de Letras, está encabeçando um importante congresso chamado Congresso Médico Cristão, e vai ser realizado em conjunto com a Academia Campinense de Letras, em Campinas, e vai ser do dia 14 ao dia 16 de novembro. Aqueles que tiverem interesse, tem um site, é só se inscrever no site e ir para Campinas. Estaremos lá, e mais também Pompeu, que aqui se encontra, enfim, outros colegas da nossa academia aqui de medicina estará lá também. Queria lembrar a todos, e não somente lembrar, como estimulá-los a participar no dia 31 de outubro desse mês, a última quinta-feira, que vai ser a posse de 4 membros titulares também de peso,
muito peso. Entre esses 4, 2 aqui se encontram, que eu faço questão de salientar, que é o Eduardo Barros Puertas, que aqui se encontra, e que é o Leopoldo Soares, que aqui também se encontra, vão tomar posse como membros titulares da nossa academia. E, além deles, mais 2 professores também de renome, um de Campinas e um do Rio de Janeiro, que vão tomar posse como membros honorários. Então, eu pediria encarecidamente que vamos prestigiar essas solenidades da academia, né? A academia se faz dessas solenidades, né? Então, vamos prestigiar. Eu só peço a grande gentileza, está marcado para 19 horas. Eu estou pedindo para todo mundo chegar às 8h30, que é para a gente tente começar às 19 horas, assim como eu tentei começar hoje às 12h30, como sempre. Então, vamos tentar fazer a nossa parte, particularmente para os convidados dos empossandos, porque aqueles que não são cadastrados na PM vão perder tempo em dar nome, RG, lá na recepção. Então, peço essa gentileza de avisá-los para que nós pretendemos começar no horário. E, particularmente para os empossandos, mais ainda, né? Bom, e depois os homenageados vão servir um coquetel aos presentes aí. Eu queria também dizer para vocês que a diretoria, já marcou o nosso almoço de confraternização desse ano. Nosso almoço de confraternização desse ano será, como tudo aqui na academia, por adesão. Aliás, tudo não. Alguma coisa não é por adesão, não é por, mas essa é por adesão também. E o preço será de R$ 230 por pessoa. Esse valor inclui alimentação farta, inclui caipirinha, inclui cerveja, inclui refrigerantes e água. E esse ano nós faremos esse almoço com confraternização no restaurante Liló. Esse restaurante Liló, o pessoal da Escola Paulista de Medicina conhece bem. Ele fica ali na Borges Lagoa, perto da Escola Paulista e mais perto ainda da Igreja de São Francisco de Assis, que fica ali quase do lado ali. Então, eu estou estimulando a todos vocês a participarem. O traje vai ser um traje informal como foi o ano passado. Não é um almoço só dos membros da academia. Vocês podem convidar sogra, sogro, esposa, filho, quem quiser. Quem quiser, pode levar todo mundo, porque isso é uma festa de confraternização de final de ano. Tá? Não vai ter reunião, ninguém vai fazer discurso, nada. Vai ser simplesmente confraternização. Nós vivemos disso, né? Esses momentos sublimes. Então, só que tem um detalhe, pessoal. Eu peço que todo mundo faça a sua respectiva adesão até o dia 12 de novembro. Por que isso é importante? Porque lá no Liló, para quem conhece o restaurante, ele tem várias salas. Então, o nosso acadêmico Walter Albertoni, que é o nosso vice-presidente, que não pôde estar aqui hoje na reunião, mas estava na reunião da diretoria, que foi feita previamente, ele precisa ter um número, ele está coordenando esse projeto, ele precisa ter um número de pessoas que vão lá. Então, a gente pede encarecidamente que aqueles que forem, até o dia 12, ou seja, daqui a um mês, faça adesão. Como é que é ser feita a adesão? É depositando R$ 230 na conta da Academia de Medicina e avisando a Monielle que está fazendo depósito, para saber também. Então, ela vai fazer uma relação. Nessa data, a gente vai ter o fechamento do número de pessoas para passar para o restaurante. Tudo bem, pessoal? Então, estou terminando aqui.
O último aviso, mais uma vez, para aqueles que não frequentam as reuniões da academia, nós estamos, a diretoria, há cerca de 1 ano e meio, organizando uma comemoração dos 130 anos da nossa entidade, que é a mais antiga do estado de São Paulo, médica. E, para quem não sabe, a nossa academia, que foi fundada no dia 7 de março de 1895, ela foi instalada no dia 15 de março de 1895, no único local que tinha na época, de nível superior, que era a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que está caminhando para os seus 200 anos de existência. Então, nós vamos, e isso foi possível porque na época o diretor era o Barão de Ramalho, e facultou essa possibilidade. Então, eu estou mais do que avisando, eu estou implorando, porque a academia não é o presidente, a academia não é a diretoria, a academia são todos nós. Então, seria muito bacana se tivesse um número expressivo de pessoas, membros da academia e seus convidados, porque nós vamos fazer um simpósio lá na Faculdade de Direito, vai começar às 9 da manhã, e esse simpósio vai envolver a área médica e a área do direito, para marcar essa festa. Seria muito importante, e faremos foto histórica lá desse evento também, aí sim, todo mundo com pelerine, medalha, os membros da academia. Enfim, seria muito bom se tivesse um número expressivo, porque eu tenho certeza que Luiz Pereira Barreto, Rubião Meira, Vital Brasil, Carlos Chagas, que nos antecederam aqui, ficaria muito, com certeza vão ficar muito contentes. E nós vamos ficar muito vaidosos, porque nós somos os seus sucessores no presente momento. Então, marquem na agenda de vocês, 7 de março, eu vou falar isso até fevereiro, se eu estiver vivo. 7 de março é uma sexta-feira do ano que vem, 9 da manhã, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, vai ter esse simpósio. E nós também estamos organizando, nesse mesmo dia, à noite, provavelmente, não temos certeza, provavelmente um jantar de gala no Clube Paulistano, que o nosso acadêmico Juarez está também coordenando esse projeto. É claro que esse evento também, como tudo, tem que ser por adesão. E aí, mais à frente, nós damos detalhes. A academia, pessoal, é rica em valores, em pessoas, em currículos, mas ela tem recursos pequenos do ponto de vista financeiro, muito pequenos. Então, todos temos que entender que essas atividades têm que ser por adesão, não tem outra maneira, não temos condição de arrumar patrocinadores. Aliás, se alguém que tiver algum patrocinador, pode indicar sem problema nenhum. A gente aceita, claro que tem que ser um patrocínio ético, obviamente, né? E moral, né? Bom, obrigado pela atenção. O nosso palestrante já está degustando. O Juarez havia me pedido a palavra, é o primeiro a falar. Quem gostaria de se manifestar? O Rui. Quem mais? Espera só um pouquinho. O Enio. Depois o Jurandir, o José Mansur, o Leopoldo, Pompeu, mais alguém? A Marilene. Tá, então, como nós fazemos, eu assim, para não cansar a coitada da Monielle de levar o microfone para cá e para lá, eu vou primeiro anunciar, pedir que os membros à minha direita se manifestem. Então, primeiro Juarez, e
depois o Rui. Então, Juarez, por favor. Primeiramente, queria agradecer o convite, a participação de todos aqui presentes e cumprimentar o doutor Noedir, que ele se formou em 1965. Eu me formei em 68. Queria agradecer a presença da nossa querida confreira Francis de Azevedo, da Academia Cristã de Letras, que é o convite meu, está aqui presente conosco hoje, nos honrando, e agradecer o nosso presidente Hélio, por divulgar o nosso Congresso Médico Cristão, que será agora em novembro, lá em Campinas. Mas o doutor Edir nos trouxe um relato histórico muito importante da cirurgia cardíaca, em que eu vivenciei com muita intensidade, professor. Né? Naquela época eu estava na faculdade, do quarto ano da faculdade, e existia um clima lá nas reuniões científicas, em que o professor Junqueira estava presente, quase sempre, e ele nos apontava de uma corrida científica que existia naquela época para o transplante cardíaco, que até então era a coisa quase inconcebível, né? E então o senhor trouxe um relato muito importante, cronologicamente eu anotei aqui com muito carinho, e vou guardar com muita atenção minhas anotações que o senhor transmitiu, e queria dizer o seguinte, que eu, naquela época, eu inspirava em fazer cirurgia cardíaca. Eu estava no quarto ano, naquela época existia uma tendência muito grande da minha faculdade, meus colegas mais velhos, em fazer o board e ir para os Estados Unidos fazer especialização, e eu estava envolvido naquela história. Mas, no entanto, a minha saudosa mãe tinha uma cefaleia muito forte, e naquela época, exatamente, eu trouxe de Minas, do interior de Minas, de Tuiutaba, levei para o Rio de Janeiro, por indicação dos colegas da neurologia, para investigar aquela cefaleia que ela tinha, que felizmente não era nada do cérebro, e sim uma artrose coluna cervical, e com tração foi solucionada. Então, com aquele episódio, eu concluí que eu não poderia me afastar dos meus pais, que me formaram. Então, naquele momento, eu decidi a minha vida em não mais fazer cirurgia cardíaca, que eu queria fazer para ir para os Estados Unidos. Então, se eu tivesse seguido esse caminho, estaríamos nós hoje aqui conversando de igual para igual, professor Noedir, e todos os colegas, o Enio, o Leopoldo. Então, eu modifiquei meu destino em função de um atendimento à minha mãe, que pensei naquela época, e senti que, pela idade, progressivamente eles teriam necessidade da minha presença, e eu fiz por todos os dias da vida deles, meu pai e da minha mãe. E o senhor nos trouxe aqui uma lembrança muito interessante, que o professor Junqueira era lá da Faculdade de Medicina onde eu estudei, das Ciências Médicas. Ele foi o primeiro a dizer para nós, naquela época, que existia uma tendência científica para ocorrer o transplante cardíaco. O senhor nos trouxe aqui hoje um relato brilhante, maravilhoso, dessa evolução, com a participação de vários cirurgiões brasileiros. O doutor Leno está aqui junto conosco, o professor Adib, o professor Zerbini, e eu fiquei muito contente de receber tudo isso aqui, e para dizer daqui, para mim não foi frustração em não fazer cirurgia cardíaca. Por força do destino, eu vinha conhecer o professor Pitangui, fiz cirurgia plástica, e fui aluno dele, e depois nós fomos um aliado, fomos parceiro de trabalho, enquanto tempo ele viveu aqui no nosso mundo. Então, eu queria cumprimentar o senhor pela belíssima palestra, cumprimentar a Academia de Medicina de São Paulo, por convidá-lo para nos brindar com essa belíssima apresentação. Muito obrigado a vocês, senhor. Muito obrigado. Como sempre, nós vamos pedir para que todos manifestem, e depois, ao final, o doutor Noedir vai dar a sua mensagem. Rui Teles, por favor, seja bem-vindo sempre, viu, Rui? Obrigado. Noedir, parabéns pela sua palestra, muito interessante. Eu queria só uma dúvida. A minha única participação na história da cirurgia cardíaca, você não falou nada sobre ela. Você mostrou um pouquinho um slide da reunião do Barnard em São Paulo. Eu participei dessa reunião no anfiteatro da Faculdade de Medicina, foi a minha única participação na história, e ele passou e não desenvolveu, não mostrou a vinda do Barnard aqui. Quer dizer, tirou a minha única participação na história da cirurgia cardíaca. E a outra observação é o presidente. Você falou do nosso Luiz Fernando, sobre o filho dele, que era neurocirurgião.
Filho de Deus tem que ser Deus. Obrigado, Rui. Obrigado. Leopoldo, por gentileza, a palavra. Noedir, parabéns por essa bela história que nos contou aqui, onde você foi um coadjuvante muito importante, assim como o professor Enio Buffalo. Nós somos muito felizes em termos reunidos aqui nessa reunião duas pessoas que contribuíram muito na área da cirurgia cardiovascular. Aliás, para aqueles que não sabem, eu diria que aqui no Brasil e no mundo inteiro, a cirurgia cardiovascular propiciou esse grande desenvolvimento que nós temos hoje, não apenas em cirurgia, mas também nas técnicas diagnósticas, no acompanhamento clínico. Tudo isso nós aprendemos através da cirurgia cardíaca, que foi muito mais intensa no passado, deu todas essas bases até esse momento que nós nos encontramos. Mas eu queria apenas aproveitar a oportunidade, eu não poderia deixar, acho que todos vocês sabem, eu cheguei aqui em São Paulo em 1967, quando eu me formei e vim de Porto Alegre para cá, comecei a trabalhar no Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, atual Dante Pazanese, e comecei a trabalhar com a equipe do Dr. Adib Jatene. E praticamente toda a minha vida dentro da cardiologia se desenvolveu dentro dessa equipe. E o Dr. Adib foi muito bem citado aqui pelo Noedir, mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas que ele me parece muito importante, não apenas com as suas cirurgias aqui muito bem descritas, mas no desenvolvimento dos equipamentos de cirurgia cardíaca e outros empregados na cardiologia, que naquela época eram extremamente caros, difíceis de chegar aqui, e ele se empenhou muito. Eu me lembro que tinha uma história ele conseguiu um financiamento de uma condessa aqui de São Paulo da época, que o nome me escapou agora, uma família muito tradicional aqui que impulsionou a bioengenharia do Dante Pazanese e a do INCOR também, eu acho que foi impulsionado por isso. A Adib criou válvulas, a Adib criou marca-passo, sempre os primeiros fabricados aqui no nosso meio. Imagine, naquela época, um marca-passo custava uma fortuna, os chagásicos não podiam ter, e assim, equipamentos, válvulas, se envolveu em todas as áreas da cirurgia cardíaca. Foi realmente uma pessoa que contribuiu muito. E não apenas isso, ele também se envolveu com artes, né? O Noedir sabe muito bem disso, foi membro de academias da parte de arte aqui de São Paulo. Ele teve uma vida muito feliz, muito profícua, e eu me considero muito feliz por ter acompanhado tudo isso trabalhando na equipe dele. Era esse testemunho que eu queria dar a respeito do Dr. Adib. Muito obrigado, Leopoldo. Acadêmico Pompeu. Boa tarde a todos. Noedir, vou chamá-lo de Noedir, meu contemporâneo, colega. Você fez uma excelente palestra histórica e, para mim, pessoalmente, muito saudosa, porque você foi preceptor, meu preceptor de cirurgia, da residência de cirurgia do HC. E tem um marco, para mim, inesquecível sobre sua pessoa, não só como sua habilidade como cirurgião, como médico. Eu fui o primeiro residente de cirurgia do Hospital das Clínicas, tendo sido formado fora do Hospital das Clínicas. Era inconcebível isto. Mas eu prestei o concurso. E eu fui muito bem classificado. E fui aceito. O regime era piramidal. 36 R1, 18 R2, 9
R3. O resto saía para a especialidade naquela época. E os critérios de seleção de 36 para 18 eram múltiplos. E, evidentemente, que o meu peso ponderal nessa época, sendo de fora, era de estar entre os 18 que saíram fora. E quem dava as notas eram várias pessoas, mas era fundamental a nota do preceptor. E eu aqui reconheço a sua hombridade, a sua honestidade, e eu fiquei entre os 18. Isso teve influência muito grande na minha vida. Fiquei entre os 18, fiquei entre os 9, fiz residência de urologia, fiz mestrado, doutorado, livre-docência e disputei a titularidade do Hospital das Clínicas. Veja que esse fator, esse elo, se tivesse sido quebrado, teria sido diferente. Então, é um reconhecimento pessoal, Noedir. Suas características de cirurgiões são inegáveis, e eu tive a oportunidade de apreciar isso ao longo dos anos. Eu lembrei a figura do Euclides Marx, um notável cirurgião e de uma criatividade impressionante. E o Euclides teve uma influência muito grande na minha formação como cirurgião, porque eu fui cirurgião de emergência do Hospital das Clínicas durante 10 anos, quando terminei esta residência. E eram meus superiores, o Dário Birolini e o Euclides Marx. Então, eu trabalhei com ele durante 10 anos, plantão do sábado. E eu tive a oportunidade de apreciar as características do indivíduo diferente, considerado até meio louco, porque ele passou da conta. Ele é um sujeito extraordinário. De tal maneira que eu acho que eu queria destacar este fato, e também fazer... Não precisa comentar nada sobre isso, Júnior, mas eu quero fazer um questionamento a você. Você fez um histórico brilhante da evolução da história cardiocirculatória. Mas, olhando os dias atuais, eu vejo que as angioplastias, as cirurgias minimamente invasivas, ganharam um peso extraordinário. Evidentemente que você deve ter razões, porque eu não preciso dizer que você esqueceu disso, claro que não. Mas eu gostaria que você fizesse os comentários por esta evolução. Porque foi uma evolução a angioplastia, não é? De tal maneira que obrigado pela oportunidade, agradeço a atenção, desculpe se eu me adologuei um pouco, mas o Noedir, na minha história, tem um papel bastante significativo. Obrigado. Muito obrigado, Pompeu. Agora, com a palavra, a Marilene Rezende Melo, por favor. Parabéns, Noedir, pela brilhante palestra. Aprendi muito. Convivi muito com o inesquecível Zerbini. Convivimos. Muito obrigada. Obrigado, Marilene, obrigado. Agora, aqueles que se inscreveram do lado de cá. Primeiro o Enio, depois o Jurandir, depois o Zé Mansur. Enio, por gentileza. Noedir, eu vim aqui mais para te homenagear. Você foi muito fiel aos fatos. É muito difícil, nesse retrospecto, fazer um exame de consciência e não cometer irregularidades. Eu acho que tudo que se apresenta... E por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque você não estudou esse assunto. Você foi parte dessa evolução. Você pode incluir seu nome em todas as fases desse projeto. Uma contribuição muito importante foi na criação do INCOR. Para quem não sabe, o INCOR foi criado na semana do primeiro transplante do... O Zerbini fez o primeiro transplante no João Boiadeiro, foi um estrondo de mídia, e o Franco Montoro, que era o governador da época, ele ficou emocionado com a grandeza do evento e doou o terreno para a construção do INCOR. E na construção
do INCOR, da fase inicial de instalação, o Noedir, o Delmon Bittencourt e uma enfermeira que me foge o nome. Era Ferrarini? Hã? Clarice Ferrarini. Vocês trabalharam muito nesse projeto e deixaram, a maior herança que vocês deixaram foi essa, uma instituição de nível alto. A cirurgia cardíaca, de uma maneira geral, ela consta, eu vou citar um trabalho que foi publicado pela Academia de Ciências do... Eu estou nervoso, me foge o nome do autor, mas eu sei o nome dele. Quais são os nichos de excelência da pesquisa brasileira? Quais são os nichos? E ele elenca lá. Ele selecionou para isso como critério especialidades, vamos chamar de especialidades, ou áreas de maior publicação na literatura internacional de autores que se tiveram seus artigos mais de 200 vezes. E a cirurgia cardíaca brasileira é um desses nichos de excelência. Na área médica não tem nenhuma. Eu achei que fosse aparecer a cirurgia plástica, eu achei que fosse aparecer, mas não apareceu lá. Então, os níveis de excelência, a cirurgia cardíaca, radicais livres, anticoncepcionais, nem sabia que tinha isso. Então, ela foi colocada nesse nível. Tem muita contribuição dos trabalhos do Eduardo, na hemodinâmica, e tem algumas contribuições nossas. Bom, esse destaque da cirurgia cardíaca brasileira foi reconhecido internacionalmente. Existe um editorial publicado no Annals of Thoracic Surgery, que o título é esse: Por que a cirurgia cardíaca brasileira é tão inventiva? Então, elenca as contribuições da cirurgia em nível internacional. O Noedir falou de algumas, que ele apresentou aqui, eu não vou repetir para não ser cansativo. E por que isso? Por que isso? A cirurgia cardíaca brasileira é especial. No que ela difere das outras cirurgias cardíacas? É que nós desenvolvemos os nossos produtos. Nós não esperamos os americanos fazer máquina extracorpórea. Nós fizemos ao mesmo tempo. E com indústria nacional. Nós fizemos válvulas, fizemos máquinas de circulação extracorpórea, fizemos estentes de aorta e muitas outras coisas, marca-passo, oxigenadores, tá certo? Então, nós não dependemos da tecnologia americana. Então, eu lembro, eu passei no meu estágio optativo no Hospital das Clínicas, no estágio do Dr. Zerbini, vi um monte de gente da América do Sul. Todas essas homenagens que o Noedir citou, que ele é homenageado no Chile, no Peru, no Equador, tudo, são de médicos que estavam em formação de cirurgia cardiovascular e vieram aprender no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas. Então, ela teve um poder muito forte. Um outro exemplo da força da cirurgia cardíaca foi que todos os institutos produtores de ciência e assistência social tiveram médicos cirurgiões. O doutor Adib fez a Fundação Zerbini. Lá no Hospital das Clínicas, na USP, tem o INCOR, Instituto Euríclides de Jesus Zerbini. No Rio Grande do Sul e daí para fora. Cirurgia cardíaca no Nordeste, o trem, a locomotiva que puxa, são de cirurgia que perdeu um pouco a força. O romantismo, o prestígio do médico caiu muito. Eu acho que a gente era considerado o alfangatê do ambiente. Todo mundo reverenciava. Agora não, agora deixou de ser. Quanto à observação que o Pompeu fez dos estentes, da cardiologia, a cirurgia de revascularização, perdido espaço para os procedimentos percutâneos, isso é verdade para procedimentos agudos. Eu escrevi um artigo que é assim, estudo sintaxe, que é o estudo básico para a gente selecionar procedimento, da evidência à desobediência.
Então, esse é um assunto para ser pensado. Para ser pensado. O fato de ser moderno não significa que seja melhor, em muitos casos. Eu acho que vai ter um refluxo. Eu acho que já vai ter um refluxo nesse entusiasmo desmedido de stents. Hoje se fala cada vez mais em Metal Jacket Syndrome, síndrome da jaqueta de metal. Você enche uma artéria de stent, gera uma reação inflamatória e dura 5, 6, 7 anos, depois põe mais um stent e ele chega para a gente sem condições de operar, porque a artéria está metalizada. Isso vai ter um refluxo, eu acho que vai ter. No momento não dá para competir com isso, porque entre você chegar, fazer um procedimento e o doente vai embora 2 dias depois, ou você faz uma cirurgia aberta, e ficar 7 dias no hospital, 1 mês para voltar a trabalhar, tudo não dá para competir com isso no momento. Então, a cirurgia de coronária está evoluindo para procedimentos menos invasivos. Mas a cirurgia, evitando esses números desmedidos de stents, eu acho que vai sofrer um refluxo. Desculpe eu ter feito esse comentário, mas foi em cima da sua consideração, Pompeu. E terminando, para não ser cansativo, eu gostaria de fechar as nossas carreiras são paralelas. Eu sempre me desenvolvi sempre com um respeito muito grande pelo Noedir e eu tenho a liberdade de me considerar seu amigo. Muito obrigado, Noedir. Obrigado, Enio, pela presença, pelos comentários. Nós temos mais 3 manifestantes, o próximo é o Jurandir. Temos um manifestante, todos sabemos que essas tertúlias são transmitidas online. E hoje temos um manifestante à distância também, que se ele estiver online, no final ele participará também. Então, agora, Jurandir, por gentileza. Bem rápido, presidente. Primeiro, claro, agradecendo a sua pessoa, né, pelo convite, e aqui também, além da minha pessoa, também represento aqui a Academia Paranaense de Medicina. Na verdade, eu gostaria, em primeiro lugar, né, de parabenizar a brilhante palestra do professor Noedir, realmente sensacional. A gente que não é da área, né, pode vivenciar tudo aquilo que o professor Enio Búfalo falou aí, da importância da cirurgia cardíaca do ponto de vista da produção científica nacional. É inconteste. E, nesse sentido, também parabenizo o professor Enio, que foi citado algumas vezes aqui pelo seu pioneirismo, né? Assim como o nosso futuro confrade, futuro não, já confrade, também são ícones da cirurgia cardíaca. Mas eu, na verdade, eu pedi a palavra, meu presidente Hélio, até para perguntar alguma coisa, uma curiosidade ao professor Noedir. Eu era estudante de medicina e trabalhei, professor Noedir, com talvez contemporâneos seus, lá no Paraná. Foi o primeiro transplantador cardíaco no Paraná, que é o Danton Richin da Rocha Loures. Eu trabalhei enquanto acadêmico com ele. E eu me recordo, e aí vai minha pergunta, que em algumas situações se colocavam as próteses metálicas, por exemplo, como o senhor citou, do Lily Highcaster, né? Prótese de... O senhor tem alguma vivência, talvez o professor Enio e o professor Leopoldo, a vivência, porque se dizia na época que tinham relatos na literatura que, em função da frequência cardíaca, em função das válvulas serem metálicas, pacientes se suicidavam fruto do barulho que fazia essas válvulas. Então, é uma curiosidade minha, professor, se o senhor tem a experiência disso, vivenciou isso. Eu acho que hoje nem isso existe mais, né? De qualquer maneira, isso era na minha época de estudante, já se fazem mais de 30 anos, né? Isso era, e eu vi o Danton colocar essas próteses metálicas, né? Antes do desenvolvimento da dura mater, que foi realmente a grande substituta dessas válvulas. Era isso, presidente. Mais uma vez agradeço a sua sensibilidade em me abrir a palavra. Obrigado, Jurandir. Ao final, o doutor Noedir fará um arrazoado geral. Passo a palavra agora ao acadêmico Alfredo Mansur. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um comentário rápido, e me revestindo do privilégio que eu tenho de conviver com o professor Noedir Antônio há 51 anos.
com um grau variado de proximidade, como estudante, depois como colega, como subalterno no Instituto do Coração, então temos um convívio de mais de 5 décadas. E esse tempo nos aproximou significativamente, e sobre, de modo ecoando o comentário do professor Búfalo, algo muito importante, privilégio de ser mencionado, é que essa história, com a erudição que nós já estávamos habituados nesses 50 anos, não é uma história contada, é uma história vivida e protagonizada pelo senhor. Então, talvez o único reparo na sua história é que o senhor subcitou-se em muitas contribuições que são suas e que não apareceram na sua história, que foi dedicada aos colegas. Então, um aplauso muito reservado e do fundo do coração para o professor Noedir Antônio. Obrigado, Alfredo. Bom, já agradecendo o nosso telespectador, doutor Marcelo Cascudo, obrigado pela presença e nessa tertúlia e sempre. Então, com o senhor a palavra para as suas considerações, peço que sejam breves. Obrigado, presidente. Eu liguei já agora o som, muito obrigado. Eu quero cumprimentar toda a mesa, meu amigo Noedir, nosso vizinho lá de sala de cirurgia da Beneficência Portuguesa. Trabalhamos tantos anos um ao lado do outro, aprendendo uma equipe com a outra, e eu muito mais, que era mais jovem um pouco, muito mais aprendendo com ele. Ao meu amigo Enio Búfalo, meu grande abraço, companheiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Leopoldo, Mansur, e ao Jurandir, aí, nosso colega lá da MB. Eu queria parabenizar a todos, complementar apenas as palavras do Enio Búfalo em relação aos tratamentos invasivos. Aqui em Natal, onde eu hoje moro, nós temos um programa onde todos os pacientes que têm infarto agudo do miocárdio e vão para UPAs, eles são imediatamente levados por ambulância para os hospitais que têm cirurgia cardíaca, e com isso, Noedir, é muito interessante. Esses pacientes são submetidos ao resgate dentro da hemodinâmica do seu infarto, e faz anos que eu não opero aqui no estado do Rio Grande do Norte paciente com aneurisma do ventrículo esquerdo. Faz anos. A gente não opera por causa desse trabalho que foi feito inicialmente pela prefeitura e posteriormente encampado pelo Ministério da Saúde. E contribuindo com o meu amigo Noedir, só gostaria de lembrar, após essa brilhante apresentação, um passeio vigoroso pela história da cirurgia cardíaca mundial e brasileira, eu cumprimentá-lo com isso e talvez acrescentar um pouquinho dentro dessa brilhante apresentação dele. É que em setembro de 1988, na Beneficência Portuguesa, nós fizemos o primeiro transplante da América Latina, o transplante de coração-pulmão. A equipe do José Pedro e eu, nós trabalhávamos lá e fizemos esse primeiro transplante da paciente chamada Daisy. Essa paciente sobreviveu 8 meses. Depois fizemos mais 5 transplantes de pacientes que sobreviveram durante anos. Foi o primeiro transplante de coração-pulmão da América Latina, feito na Beneficência Portuguesa. Só para acrescentar, para que ele coloque dentro da sua próxima palestra, porque isso aí eleva muito o nome da nossa cirurgia cardíaca brasileira. Um abraço a todos e muito obrigado a todos. Muito grato, doutor Marcelo Cascudo, por participar dessa reunião online. Seja muito bem-vindo. Agora eu passo a palavra para o nosso conferencista acadêmico Noedir, que faça as suas considerações finais. Por favor. Eu agradeço as observações de todos. Pompeu lá na ponta, contemporâneos na faculdade, os que fizeram, adicionaram informações a essa história. Eu, na verdade, eu fiquei muito preocupado com o tempo, e o Leopoldo fez acréscimos importantes, o professor Enio Búfalo também, e na afobação
eu não mencionei a contribuição do Francisco Costa, que fabricou válvulas lá no Paraná, de maneira que realmente eu lamento ter omitido, não ter dado os créditos adequados a todos que contribuíram na história da cirurgia cardíaca. Muito obrigado, Noedir, pela presença. Esse foi um momento histórico para a nossa academia, né? O Enio está aqui também, você, tantos outros foram citados aqui que fazem parte dessa história. Você já recebeu mais de 1000 certificados, vai chegar mais um aqui para você. Só que você, acho que você ainda não recebeu da academia. Esse é da academia. Muito obrigado pela sua presença. A nossa tertúlia, como todos sabemos, vai ao ar, estará no site da academia, estará perenizando não somente o palestrante, como também a todos nós que aqui estamos presentes nessa memorável reunião. Realmente, hoje foi uma reunião, para mim, emocionante, né? Porque nós estamos falando de uma história e que tem pelo menos 2 grandes personagens dessa história aqui com a gente, né? Noedir e o Enio. Estimulo uma vez mais a todos que participem da próxima tertúlia, que será na segunda quarta-feira de novembro. E, uma vez mais, eu agradeço do fundo do meu coração a presença do Salvador José Toledo Arruda Mato, e quero também pedir para ele que aguarde aqui um minuto, que juntamente com o Luiz Fernando faremos também uma foto para enaltecê-los como ex-grandes presidentes da nossa querida instituição, que vai comemorar 130 anos. Muito obrigado pela presença, e eu aprendi, quando adolescente, em curso de dinâmica de grupo, que reunião boa é aquela que tem horário para começar, horário para terminar, e é aquela que deixa gostinho na boca de participar de uma próxima reunião. Hoje, com certeza, nós cumprimos isso. E parte desse cumprimento se deveu também ao Noedir, que foi rigoroso no horário em que eu pedi a ele que fosse. Muito obrigado, Noedir. A todos vocês, obrigado.